Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel. E hoje vou falar sobre o tema Quem pode pagar tanto? Vou ler na palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, que diz: Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, nós temos que olhar para este mundo com o desejo de aprender mais da palavra de Deus em relação ao mundo, a necessidade que o mundo precisa da palavra de Deus. O sofrimento que hoje temos no mundo é devido à humanidade ter se afastado de Deus e ter se afastado dos ensinos da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada. Porque todo país que serve a Deus e tem a palavra de Deus como base, esses países vivem melhor. Quero lhes falar uma história que aconteceu, um fato que ocorreu bem no passado, ainda na época dos reis. Um jovem militar, capitão, trabalhava para o rei e era muito feliz. Tudo ia muito bem na sua carreira, até que ele começou a enveredar pelo caminho dos jogos de azar. E o jogo de azar é uma maldição tão grande que a pessoa perde hoje e o demônio diz para ele: olha, volte amanhã que você vai recuperar o teu dinheiro perdido. Ele volta e perde mais. Eu tive um amigo aqui na América que perdeu uma casa numa noite. Uma casa, a casa dele, em uma noite de jogo. Coisas do demônio, jogos de azar, que trazem tanta miséria para a humanidade. Quantas pessoas já foram ao suicídio por causa disto? Mas voltando para o assunto do capitão, do jovem capitão, que enveredou-se pelo caminho dos jogos de azar. E começou a perder muito. E começou a contrair dívidas e chegou a um ponto que não tinha mais como pagar as suas dívidas. Não tinha. Numa noite, ele pegou uma folha de papel e pôs no papel todas as suas dívidas. E chegou à conclusão que não haveria como pagar. Decidiu tirar a própria vida. E deixou escrito embaixo das suas dívidas a pergunta: quem pode pagar tanto? E tirou a sua arma, pôs em cima da mesa e sobreveio sobre ele um cansaço muito grande. E aí, ele baixou a cabeça sobre a mesa e adormeceu. Acontece que nos planos de Deus, Deus tem os seus caminhos. Naquela noite, o rei começou a andar pelo palácio, sozinho, pensando no seu reino, nos problemas do reino, na sua vida. E entrou na sala do capitão, que estava dormindo na escrivaninha, e olhou aquele papel, leu e viu que o capitão estava endividado. Não havia como pagar as suas dívidas. E leu
Quem pode pagar tanto? Ele pegou aquela folha de papel, o rei, e escreveu embaixo: o teu rei pode. E saiu em silêncio. Passaram algumas horas, o capitão se acordou, olhou a folha de papel e percebeu que o seu rei tinha estado naquela sala e tinha assinado que ele poderia pagar a dívida que estava sobre os seus ombros, que não havia como ele pagar. O rei disse que ele pagaria a dívida e pagou, salvando assim a vida do jovem capitão. Porque uma vida humana vale mais do que universos e universos e universos. O pregador do evangelho, quando ele vê um homem andando na rua, ele tem que entender que ali caminha o ser mais precioso do universo, que é o homem. Não há nada que tenha mais valor neste mundo para Deus do que o homem, do que o ser humano. Montões de ouro, pedras preciosas, jazidas de ouro. Nada vale mais do que um homem, ainda que ele seja pobre e miserável. É assim que Deus vê o homem. Não importa se ele é capitão, general, ou soldado, ou mendigo de rua, este homem para Deus vale mais do que todos os universos que possam existir. Segundo a palavra do Senhor, nós fomos comprados por bom preço. Esta que é a grande verdade. Fomos comprados pelo preço do sangue de Jesus. Você sabe, o sangue é uma substância muito valiosa e muito poderosa. Cientistas dizem que se uma gota de sangue cair numa calçada, depois de um ano com chuvas e pessoas passando por aquele lugar, ainda existe vestígio de sangue. Dizem também que onde existe 100.000 litros de água, se uma gota de sangue cair lá dentro, se percebe a presença do sangue. É por isso que Jesus Cristo derramou seu sangue para salvar o perdido pecador. Não importa onde ele esteja, se esteja na sarjeta, se esteja na boate, se esteja na prisão, se esteja entre os milionários, se esteja entre os famosos ou entre os esquecidos. Este ser humano para Deus tem um valor tão grande que ele deu seu próprio filho para que morresse pelo ser humano, pela sua criatura. Agora, meus amigos e meus irmãos, estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a terra. Volto a dizer que Cristo muito em breve voltará a buscar a sua igreja. Embora, como tenho sempre alertado, já estão dizendo que Cristo não levará a sua igreja, não arrebatará a sua igreja. Imaginem vocês, minha família entrou na igreja em 1932 e eu vi as mudanças que ocorreram, mas nunca pude imaginar que chegaríamos ao ponto que pessoas que me ensinaram não creem mais que o inferno existe. Eles foram meus professores no passado e agora dizem que o inferno não existe. Outros já dizem que Jesus não levará a sua igreja para a eternidade. E como fica a Bíblia, a palavra do Senhor? Como fica tudo isto? Há pessoas que entristecem Deus. Há pessoas que chegam a zombar de Deus. Zombadores.
estamos vivendo a última geração. No meu modo de pensar, no meu modo de entender a Bíblia, estamos vivendo a última geração. É como uma orquestra que está tocando os acordes finais. Você que é músico entende o que eu estou dizendo. Ou como um navio que está atracando no porto. São os últimos momentos da humanidade sobre a terra. Cada vez que falo a palavra do Senhor, eu tenho a preocupação de dizer que Jesus Cristo é o único Salvador, que não há outro caminho, que não há como o homem remir os seus pecados, a não ser através do sangue de Jesus. Se você deve muito, seja em jogos de azar, ou seja, dívidas normais, e chega o ponto que não pode mais pagar, lembre-se, o teu rei, ele te ajudará. Eu já estive em situações que a lei quase que me obrigava a pagar $500 mil. Mas eu estava sempre dentro da lei. E venci com a ajuda de Deus. Depois outras coisas maiores vieram e venci com a ajuda de Deus. Se você tem um problema na tua família, como um filho que bebe, ou uma filha que se afastou do lar, saiba que Deus, lá dos altos céus, Ele está informado de tudo o que acontece na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, nos teus planos de vida. Ele conhece cada detalhe. Portanto, se você se sente fraco, enfermo, saiba que a raiz de Jessé, o Senhor Jesus Cristo, o poderoso Senhor, ao morrer pelos pecadores, Ele também levou sobre si as nossas enfermidades. Quero lhe dizer, olhe para o futuro com confiança, que embora haja uma tempestade na tua vida, no teu viver, na tua família, Jesus Cristo é o piloto da nau. Ele te levará ao porto seguro. Não importa quantos anos tenhas, não importa quantos filhos tenhas, não importa a dívida que você tem, Ele te levará ao porto seguro, se você servir a Ele de todo o coração. Onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus, se você está na Itália, se você está na Suécia, em Jerusalém, no Brasil, em Portugal, em Moçambique, neste mundo maravilhoso de nosso Deus, saiba que os olhos do Senhor estão sobre ti. Ele te ajudará e te abençoará. Fala como se falasse pela última vez. Quero servir o meu Senhor e desejo que você faça o mesmo. Muito obrigado a todos vocês, onde quer que vocês estejam, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.